Nós estamos passando por um momento difícil, momentos desafiadores que têm testado a nossa inteligência emocional. Dizem que momentos difíceis, tempos difíceis, preparam homens fortes. Então, se a gente pensar dessa forma, acredito que todo mundo, depois que tudo isso passar, vai ter mais resiliência interna, mais competência emocional. E no vídeo dessa semana, apesar de eu já ter falado tanto de inteligência emocional, eu senti a vontade de falar um pouco mais sobre as 5 competências da inteligência emocional. Até para a gente entender um pouco mais de como lidar com isso, né? Já que estamos vivendo tempos tão desafiadores, tempos que pedem da gente mais paciência, tempo que pede da gente mais resiliência interna. E por isso que eu decidi trazer de novo esse tema que já tenho aqui no canal, né, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, tanto conteúdo voltado para isso. Mas quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente vai pensar em pelo menos 5 pontos básicos, que eu gosto de chamar de 5 competências, como que se fossem, né, pensando assim, a inteligência emocional como uma competência e dentro da competência da inteligência emocional, mais 5 habilidades ou 5 competências que a gente precisa buscar para desenvolver a inteligência emocional. A primeira é a autoconsciência. Autoconsciência ou autoconhecimento, como alguns autores gostam de dizer, é quando a gente sabe como a gente funciona, né? E nesse momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca a gente precisa ter autoconsciência ou autoconhecimento. Olhar para a gente e pensar o que tem incomodado a gente, o que tem feito sentido para a gente, o que tem feito a gente feliz. Responder esses questionamentos é proporcionar mais autoconsciência, é proporcionar mais autoconhecimento. Quando a gente passa por isso, a gente começa a conhecer mais sobre a gente, inclusive sobre o nosso funcionamento, né? Coisas que nos incomodam muito, situações que nos estressam, situações que costumam roubar a nossa paz interior. Até para a gente poder fazer aquela escolha daquilo que a gente deve manter e daquilo que a gente quer tirar. Então, a primeira competência fundamental da inteligência emocional é o autoconhecimento ou a autoconsciência. A segunda competência é o autocontrole. E existem realmente situações que vêm roubando a gente da gente mesmo, né? E aí a gente percebe que as pessoas elas estão perdendo o seu autocontrole. Geralmente, a gente perde o autocontrole quando nós estamos muito cansados. O autocontrole ele está muito ligado com a nossa energia e a nossa disposição. Quanto mais energia e mais disposição você tem, mais paciência você tem, mais autocontrole você tem. Então, quanto mais cansado você está, quanto mais estressado você está, mais facilmente você vai perder a paciência, mais facilmente você vai perder o seu autocontrole. É por isso que é necessário, né? Eu sempre falo, sempre recomendo, uma técnica básica, respirar. Aconteceu alguma situação que te desagradou? Respira. E toma cuidado para você não começar a importar coisas, situações externas, trazer para dentro de você, né? Então, respira. Aconteceu alguma coisa que te desagradou? Respira, para e pensa. Uma das coisas que eu costumo fazer muito nesse item é: alguma coisa me desagradou? Por que que isso me incomodou? Por que que isso doeu? O que é que está por trás disso, né? Quando a gente começa a investigar, quando você para pensar, para refletir e investigar, isso também proporciona para você autocontrole. O terceiro ponto, a terceira competência é a competência da motivação. E não é motivação no sentido de energia, a motivação no sentido de ação para fazer alguma coisa, mas a motivação no sentido da gente entender aquilo que é importante para nós. Por que que isso é importante para mim? Então, por exemplo, às vezes aconteceu uma situação, às vezes você recebeu uma mensagem, já que a gente está no distanciamento social, recebeu um e-mail, uma mensagem, que aquilo tirou você do sério, tirou você do centro. E você tem aquela vontade de você responder, né? Mandar uma mensagem super agressiva. Aí você respira, pensa e fala: não, vou responder de forma diferente, né? Deixa eu voltar aqui para o meu autocontrole e responder de forma diferente. Só que mesmo assim você está com aquela vontade de dar aquela alfinetada. E aí a pergunta que se faz é: essa minha
resposta, esse meu comportamento, ele é coerente com aquilo que é importante para mim na vida? Aí que entra a motivação, no sentido da gente entender aquilo que é importante para mim na vida, né? Se eu der essa resposta para a pessoa, se eu tiver esse comportamento, tá coerente com as coisas que eu acredito, tá coerente com os meus valores, tá coerente com a imagem que eu quero transmitir? Se tiver, ok. Se não tiver, é tempo de eu repensar, reanalisar e ter uma atitude diferente. Então, por isso que motivação é extremamente importante na inteligência emocional. Conheça os seus motivos, conheça os seus porquês, conheça os seus valores. Isso te ajuda também a ter inteligência emocional. Se eu pratico essas 3 habilidades, o autoconhecimento, o autocontrole e a motivação, logo eu melhoro a minha habilidade social, que é a 4ª habilidade dentro da inteligência emocional, que é o meu nível de relacionamento com as pessoas, né? Isso fica melhor. E se isso fica melhor, melhora a 5ª habilidade, que é a empatia. E vamos combinar, o mundo está precisando, né? Mas não dessa capacidade disso que da gente falar, de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. É muito mais do que isso. A empatia, eu costumo dizer, que é a nossa capacidade de se colocar no nosso lugar. Entender que nós somos humanos, que nós somos passíveis de erro. E quando a gente compreende isso, diminui o nosso julgamento e a gente é capaz de compreender e entender o outro também como ser humano. Fez sentido para você? Se fez, compartilhe para que esse conteúdo também possa fazer sentido para outras pessoas. Te vejo na próxima semana.